Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre psicologia, autoconhecimento, né? Um lugar também que eu trago muita reflexão sobre a vida, né? Mais especificamente na sexta-feira, né? Eu peguei um dia que eu acho interessante para trazer reflexões diferentes. E nesse vídeo eu vou falar sobre a questão de como a gente pode perder e gastar toda a nossa vida com coisas inúteis, né? Por que a gente pode perder muito tempo com coisas inúteis? Porque a gente não para se perguntar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, por que eu trabalho com o que eu trabalho, por que eu estudo o que eu estudo, por que eu não estudo, entende? Porque muita coisa da nossa vida, às vezes, quando você pega para analisar de perto, você vai perceber que é simplesmente a gente querendo se anestesiar, a gente querendo se esconder do que de fato as coisas são, né? Por isso que cerveja vende tanto, por isso que sexo vende tanto, por isso que comida vende tanto, né? As pessoas se alimentam muito mais das emoções delas, né? Ela tá sentindo alguma coisa, ela vai se alimentar para se anestesiar, do que ela tá se alimentando de fato porque ela tá com fome, né? E aqui eu vou falar um pouco, vou dar um exemplo de um trabalho que eu tive, aonde eu trabalhava com bebida, vendendo bebida, né? Água, cerveja, refrigerante, salgados em beira de lago. Eu trabalhei muito tempo com isso, né? E ali tinham pessoas diferentes, né? Eu tinha na época uns 17 anos, 16 anos, mas ali tinham homens com 40, 45 que já tinham filhos, já tinham família, né? E eu via que aqueles caras não tinham perspectiva de vida. Aquilo ali estava bom para eles e aquilo ali era normal, era uma boa vida, né? E eu achava medíocre, eu achava extremamente chato, né? Nada contra o trabalho, mas eu não via sentido naquilo. Eu falei, tá, eu venho aqui trabalhando numa coisa que eu odeio o dia inteiro e depois vou embora, pego um dinheiro que eu gasto com comida, com roupa, com qualquer outra coisa. E qual que é o sentido disso, né? Só que isso não era uma coisa pontual para mim, era algo recorrente, assim, todo dia eu pensava nisso, né? Teve uma época até que eu achei que eu tava depressivo, mas hoje eu não acho que seja depressão, né? Tem coisas que seria depressão se eu não ficasse triste com isso. Eu tava saudável, eu tava vendo a realidade e falando, cara, isso aqui não é normal. Todo mundo normalizou isso, e por isso que as pessoas vão beber no final de semana, vão comer muito no final de semana, vão procurar sexo no final de semana, porque a vida dela tá uma merda, a vida dela tá horrível. E é por isso que ela vai buscar fugas, né? E a ideia desse canal é trazer reflexões e ideias para falar para você, olha, não precisa ser desse jeito, você pode fazer diferente, né? Você deve fazer diferente, né? E tem como, né? Tanto é que nessa época eu acreditava que eu ia trabalhar com aquilo para sempre. Eu nunca ia conseguir um trabalho melhor, né? Eu nunca ia conseguir sair dali, né? Eu ia ficar lá para sempre. Fiquei um bom tempo lá, mas no tempo que eu fiquei lá, eu busquei aprender muito. Eu tinha muito contato com pessoas, né? Então eu busquei aprender o máximo que eu podia com as pessoas que estavam ali, né? Tanto os clientes quanto os funcionários, o que dava para me aprender e observar eu fazia, né? E fui estudando, comecei a ler muito, né? E aí tem o pulo do gato, que é entender se você quer mudar onde você tá hoje, é entender que ninguém vai te entender, tá? Aceita isso. Se você aceitar isso, 90% dos seus problemas, ele já tá resolvido. Porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, principalmente no Brasil, acredita que as pessoas têm que me aceitar para mim fazer o que eu quero. E não. Outras pessoas têm que me apoiar. Não. Não tem e não vão. Se você esperar isso, você tá ferrado, sabe? E hoje, na verdade, eu não ia gravar vídeo. Vou ser bem sincero aqui com vocês. A ideia é trazer mais uma conversa, uma reflexão, algo para você assistir, ouvir aí, não sei o que você está fazendo. E mais uma conversa, né? É esse sentido desse vídeo aqui, de motivar, de trazer uma pitada de esperança, né? Hoje eu faço uma coisa que há 5 anos atrás eu achava que eu nunca ia ter capacidade de fazer, que é cursar uma faculdade, inclusive cursando bem, né? No sentido de atender tudo que eu preciso fazer lá, eu faço com folga. Consegui um trabalho muito melhor do que o que eu tinha antes,
né? Só que isso eu só consegui, não foi porque eu fiquei olhando o tempo passar e fiquei bebendo no final de semana, eu fiquei correndo atrás de relacionamento no final de semana, foi porque eu larguei tudo isso e falei, cara, nada disso tem sentido se eu não trabalho com algo que tem sentido pra mim, se eu não faço algo que tem sentido pra mim, né? E assim, aqui eu já vou entrar numa crítica pra você tomar muito cuidado com o que você acompanha, né? Porque tem muita coisa aqui na internet, né? Tem muita gente falando sobre como conquistar mulheres, como conquistar N coisas. E a minha ideia aqui é olhar pra você e falar, cara, é realmente isso que é importante na sua vida? Sabe? Como que tá sua mãe? Como tá seu pai? Como tá você? Porque hoje, o simples fato de eu estar bem com o meu trabalho, com o meu estudo, com a minha família, naturalmente eu consigo conquistar outras coisas, porque eu tô mais firme na realidade. E o mundo sente carência de pessoas que estão firmadas na realidade, sabe? Então, naturalmente, você atrai amigos melhores, relacionamentos melhores, oportunidades melhores de trabalho. Por quê? Porque você está bem consigo, né? E é por isso que eu amo tanto a psicologia, é por isso que eu coloco minha cara aqui no YouTube, eu coloco minha cara no Instagram. Meu Instagram tá aí embaixo, quem quiser ir lá, eu sou mais ativo lá, né? Aqui no YouTube dá um pouco mais de trabalho para gravar, né? Eu tô trabalhando, tô fazendo faculdade, então dá um pouco mais de trabalho. Mas eu gosto de vir aqui porque é muito gratificante para mim quando, por exemplo, alguém vem aqui ver um vídeo e fala, pô, faz sentido o que você tá falando, foi bom ter ouvido você falar, entre outras coisas. Então, a ideia desse vídeo foi mais um bate-papo, nesse sentido para te lembrar de não perder o foco do que você tem que fazer, do que é realmente importante na tua vida. Não perde o foco disso, cara. O garota, não perde, sabe? Escreva em algum lugar, né? Minha casa aqui é cheia de bilhetes me lembrando das coisas que são realmente importantes para mim, né? E é isso. Desejo o melhor para você. Quiser deixar algum comentário, deixar sua reação aqui no vídeo, seu like ou dislike, vai ser muito bem-vindo e até a próxima.